Café com Martini. Olá pessoal, nós estamos aqui no bairro Cidade Alta, em Venâncio Aires, na casa do prefeito reeleito Jarbas da Rosa, para conhecer um pouco mais da vida pessoal deste prefeito reeleito, que já foi vereador, que é médico e que está agora com um respaldo ainda mais forte junto à comunidade. Para iniciar, Jarbas, obrigado por nos receber aqui na sua casa, e a gente queria saber um pouco mais da tua história, da tua infância. E eu te pergunto, tu és de Venâncio Aires, nascido aqui, é da Gema, quais são as tuas principais lembranças da infância? Quem foi Jarbas da Rosa na infância? Obrigado, Martini, pela visita, pessoal do Grupo A Hora, uma felicidade poder receber vocês aqui na minha casa, né? Eu sou um menino, né, do interior de Venâncio Aires, distrito de Estância Nova, lá de Linha Mangueirão. Linha Mangueirão, próximo à Vila Mariante, né? Onde a família toda é da região, né? Meus pais, meus avós, tanto do lado do meu pai, da minha mãe, toda aquela região ali entre Vila Mariante e Estância Nova. Então, nascido e criado aqui em Venâncio Aires, né? De uma família muito humilde, né, que o meu avô, o meu pai, né, assim continua até o dia de hoje, e a gente trabalhou a vida inteira, né, na safra do tabaco. Né, plantio do tabaco, né, tanto o meu avô pro lado paterno, os avós pro lado materno, sempre era do tabaco, né. Então a gente se criou trabalhando desde os 7, 8 anos na cultura do tabaco. Uns 7, 8 anos já trabalhando, né? Sim, já trabalhava, ia no colégio. Sim. E sempre ajudávamos a fazeres de casa, assim, né? Uma outra época, uma época muito boa, uma época com as lembranças muito positivas, né? E dificuldades, é claro, né? Mas a gente teve muitas coisas que aconteceram durante todo esse período e a gente, né, aprendeu muito através do estudo. O pai estudou até a 4ª série, a mãe estudou até a 8ª série, então eles sempre incentivaram nós a estudar, tanto eu quanto o meu irmão. Então, nos primeiros anos ali, com 7 anos, né, a gente ia para o colégio, ia a pé, tinha que andar... Quantos quilômetros? 2 quilômetros a pé. Todo dia? Todo dia. 2 para ir, 2 para voltar. Para voltar. Naquela época não tinha transporte escolar, né? Faça chuva ou faça sol. Hoje tem transporte escolar, tem toda a facilidade. E depois, aí, com 10 anos, aí tinha que estudar um pouco mais longe, aí tinha bicicleta, né? Então ia de bicicleta e voltava de bicicleta. Esse mais longe era quanto? Aí era 3 quilômetros, né? 3 quilômetros. 3 quilômetros. Para um moleque de 10 anos de idade. Isso aí. E aí estudava na escola Adelina Konzen, na Estância Nova, né? Então, ali foi a nossa vida, assim, de muito trabalho. Teve um período, quando eu tinha 4, 5 anos, que a gente se mudou para Campo Bom, né? O pai trabalhava na empresa de ramo calçadista, chão de fábrica. Então, 2 anos moramos em Campo Bom. Eu tenho lembranças, assim, de quando eu era pequeno, né, na cidade, né? E depois o pai retornou para o plantio de tabaco. Naquela época, na década de 80, era muito comum aqui toda a região ir para a região do Vale dos Sinos, setor calçadista. O pai voltou. Trabalhava um pouco lá e voltava. Isso, o pai voltou, ficou 2 anos, mas voltou. Os demais irmãos dele, né, 3, ficaram lá em Campo Bom, em Novo Hamburgo, e continuam morando lá, né? Tu era um menino arteiro? Tu era uma criança mais tranquila? Tem alguma lembrança? Não, eu era o mais tranquilo, mais calmo, mais tranquilo. Dizem que eu era comportado na aula. Dizem? Estudioso, né? Então eu era muito... E sou ainda, né? Eu me coloco assim que eu sou uma pessoa muito introvertida, né? Claro que a gente vai... Tu é tímido? Muito, muito.
Na verdade, a gente vem trabalhando isso, né, com o dia a dia e o aprendizado. Hoje eu considero que eu evolui bastante nos últimos anos, né? Mas em fase de adolescência, adulto jovem ali, eu era muito introvertido. Tu falou fora do ar, e pessoas que também te conhecem há mais tempo, que foi nesse período, nessa infância aí de 10 anos, pouco mais, que alguém lançou um gatilho em ti, ou tu percebeu uma vontade de atuar na medicina, de ser médico. E eu queria lhe perguntar quando e como te despertou esse desejo de optar pela medicina, né? Um menino que trabalhava numa lavoura de fumo, mas que já almejava ser médico. Por que isso, Jarbas? Olha, acho que foi acontecendo assim as coisas. A minha professora, que ensinou eu a escrever com 7 anos de idade... Como é que é o nome dela? Terezinha. Terezinha. E ela sempre dizia assim, né, que esse é o meu menino, esse vai estudar para ser doutor. Porque eu era mais comportado, não fazia tanta bagunça. Sentava na primeira fila ali? Sentava na frente. Mas não era tão estudioso, não. Não era aquele não era, assim, CDF? As notas são normais, assim. Né? 7, 6. Não tem nada de especial. Mas aí isso ficou, e aí depois na fase da adolescência, no ensino médio, né, não tinha ainda uma concepção. Então isso foi sendo definido mais assim na parte final, assim, no último ano, que aí, né, fazendo teste vocacional, né, meu pai queria que eu fosse advogado. O teu pai queria advocacia. Por quê? Tem algum advogado na família? Ou... O meu pai, ele tem 4ª série, mas ele fala igual um advogado, né? Juridiqueza? Não é juridiqueza. Ele gosta de falar, assim, bastante. Ele não é introvertido? Não, ele é o oposto de mim, né? Ele não é brincalhão, ele é falante. Ele fala. E advogado fala muito, né? O advogado tem que ter o dom da palavra, né? Eu acho assim, né? O prefeito também. Mas, assim, meu pai queria que eu fizesse advocacia. E a mãe? E a mãe eu não sabia muito, né? Não se metia muito? Não se metia muito. Mas aí fui para a área da medicina, né? Fiz vestibular. Fizeste na URGS, né? Na URGS. Tentei também... Chegou a fazer cursinho pré-vestibular? Fiz 2 anos de cursinho. Conseguiu? Né? Com o apoio dos pais também? Os pais, né? Se não é... Porque naquela época era um outro tempo, né? Na década de 90, não existia internet, não existia nada, né? Então, a gente ia estudar em Porto Alegre, não tinha cursinho aqui na região, então eu estudei em Porto Alegre, tinha um outro amigo também que foi a Porto Alegre, então a gente dividia apartamento, né? E o pai e a mãe ajudaram muito, e aí a gente estudava, né? E vinha final de semana e no verão para ajudar no tabaco. No tabaco. Até os 20 anos eu trabalhei no tabaco, né? Então, e o que tu fazia no tabaco? Era tudo. A colheita, tudo? Tudo. Não só no tabaco, mas no dia a dia, né? Porque também tinha criação de gado, criação de porco, né? Plantio de milho. Então, é uma propriedade diversificada, assim, né? Mas o carro-chefe sempre foi o tabaco. Né? O pai também tinha, por 15 anos, né? Um mercado no interior. Então, ajudava nas vendas, né? Ali tu tinha um contato com as pessoas também. Né? Então, tinha mercado, então ajudava ali. Então, tem contato com as pessoas ali. Tu passou direto no vestibular? Foi tranquilo? Foi 2 vezes, né? Na primeira não conseguiu? Não conseguiu. Né? Pensei em desistir. Pensou em desistir? Pensei. Pensou em ser advogado? Não. Sabe que nunca passou na minha cabeça. Não que seja mais fácil ou mais difícil, mas a medicina a gente sabe que costuma ser mais espinhoso, né? Sabe que nunca passou na minha cabeça de ser advogado. Não. Acho que a minha segunda opção seria professor. Professor. Eu acho alguma coisa assim. Né? E teu pai... Uma coisa que eu gostava muito, muito, muito era geografia e história. Bacana. Isso aí, história, geografia, eu sabia muito, assim, gostava muito. Gostava de estudar. E história... E geografia é bom para quem é prefeito de Venâncio Aires, né? Porque tu tens aqui quantos quilômetros... 744 quilômetros quadrados, né? De cidade, né? Para quem não sabe, Lajeado tem 90. Algo nesse sentido.
Tem que conhecer bem a cidade. Tem que conhecer e conhecer o interior, né? A cidade do interior. São Sim. mais de 2.000 quilômetros de estradas, né? É muito chão. É muito chão. Conheço todas elas. E eu gostava muito de história também, né? Principalmente história antiga, história média, né? Então, essa história... Não história recente, vamos dizer assim. História média e história antiga. Então, característica de quem é curioso. Eu gostava muito de estudar isso. Quem gosta de debate também, né? Também, debate. Gosta de história, né? Sim. Porque, na verdade, né, a política também é isso. A história, ela se repete, né? Só de outras maneiras, né? Sim. Né? Com outras nuances. Mas entender o contexto é sempre importante, né? Se tu quer saber o futuro, tu tem que estudar a história. Então, isso aí realmente acontece. Sim. Quanto tempo para se formar e com que idade tu te formou médico? Isso, 6 anos de faculdade, 6 né? anos. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me formei com 26 anos. E aí veio para Venâncio Aires trabalhou um pouco em Porto Alegre. Trabalhei um pouco em Porto Alegre. Tu tinha o desejo de trabalhar aqui? Eu tinha sempre o desejo de voltar, né? Mas eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Qual a especialidade? Sempre foi decidindo assim nos últimos momentos. Eu não sabia o que gostaria de fazer, porque a gente vai passando por todos os estágios, então passa por vários hospitais, o principal é o Hospital de Clínicas, né? Mas quando eu fiz estágio no Hospital Conceição, dentro de uma matéria que era um estágio junto às comunidades da Zona Norte de Porto Alegre, que era Medicina de Família, no último ano eu me identifiquei, né? De trabalhar mais perto das pessoas. Das famílias. Das famílias, mais perto da comunidade, né? Aquilo foi no último ano que aquilo me despertou algo assim diferente. Assim. E tem uma veia política também aí. Não Querendo sei, ou não, tem uma proximidade maior. Acho que a veia política veio mais do meu pai, né? Ele era político? Não, meu pai não é político, mas ele ia em todos os comícios que tinha em Venâncio Aires. Ele tinha algum partido? Não? Não, ele não tem partido. Não tem partido. Mas ele tem fãs, né? Tem fãs, né? Tem seguidores. Não, ele acompanha, né, os ídolos dele, né? Meu avô sempre foi brisolista, né? Brisolista. PDT. O meu avô, né, já falecido, eu quando era pequeno, 10, 15, 18 anos... Como é que é o nome do teu avô? É o Manuel Narciso da Rosa. É o mais conhecido por vô Maneco. Vô Maneco. Faleceu não é o Maneco de Tacaria, lá. Isso, não, é outro. Faleceu com 96 anos. Olha aí. E aí quando eu era adolescente, com 10, 15 anos, e aí ele contava as histórias, assim, né? Da legalidade, né? Do 64. Brizola, de ficar escutando a rádio, as transmissões que o Brizola fazia, pela legalidade. Era bom de oratório, o velhinho, né? O meu avô também falava bem. Falava bem. É outro que, se tivesse estudado, tinha sido advogado também, porque falava pelos cotovelos, assim, né? E o meu pai também gostava, assim, de acompanhar a política, ir nos comícios. Regionalmente aqui? Isso, no município aqui. Então, ele acompanhava muito, né? E ele sempre tinha uma admiração pelo ex-prefeito Almedo de Tembor, que foi 3 vezes prefeito de Venâncio. Qual era o partido dele? MDB. Além do tabaco e além da medicina, tu também teve algum outro trabalho, algum outro emprego? Não, tu foi do tabaco para a medicina. Fui para medicina, aí eu fiz 2 anos de especialização em saúde da família, né, na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre, né? E ali eu tive, nesses 2 anos, uma experiência, né, de viver dentro das comunidades, né? A gente trabalhou nas comunidades mais pobres de Porto Alegre, onde, né, os governos não entram, né? Nós entrávamos dentro das casas para levar saúde, entrava em ruas que carro não entra, porque naquela época não era pavimentado, né? A gente trabalhava no Morro da Cruz, Campo da Tuca, né? Comunidades muito carentes. Muito carentes, ainda são em Porto Alegre. Sim. Mas naquela época, há 25 anos atrás, né, com
lidando com a desigualdade social, com a violência, né? Então, foi esse ambiente de 2 anos, vou dizer para você, que fez construir, assim, talvez ali, esse perfil, assim, de proximidade com a comunidade, né? Porque Bacana. O pessoal fala muito, né? E aí depois eu voltei para Venâncio Aires e atendi durante 20 anos a comunidade mais carente do município. E muitos diziam, por que tu atende lá? Não, porque lá é onde eles mais precisam. Onde eu fui designado para atender, né? Então, e porque eu gosto de atender lá, né? Mas assim, já veio da minha formação, de atender sempre as comunidades mais carentes. Foi uma identificação, acho que foi ali que começou essa construção. Assim. Sim. Tu pulou ali, mas então tu vem de Porto Alegre e retorna para Venâncio Aires. Foi por concurso público, e aí tu passa a ser médico concursado da prefeitura. Primeiro eu tenho algumas coisas peculiares. Assim, Fica à vontade. Voltei para... Primeiro, eu queria voltar mais próximo de Venâncio possível, né? Tu tens algumas fotos, depois a gente vai mostrar as fotos também aqui na edição, mas uma delas é a foto da tua formatura como médico, e tu já tá ali acompanhado de uma loira. Quem é? Sim, que era? Já é minha esposa, a Janete. Já né? é a esposa. Então, Janete. Naquela época era... Foi a primeira namorada, né? Não, de vez em quando a gente tinha umas namoradas antes, assim. Antes? Né? Não foi a primeira, mas foi a última namorada. A melhor de todas. A última, né? Porque agora não tem mais namorada, né? Agora é só a esposa. Casado. Então, eu queria sempre voltar muito para próximo de Venâncio Aires. Por que tu queria voltar para Venâncio Aires? Coisa de colono, né? Interiorano, né? Caseiro, quer voltar para casa. Como é que teve uma amiga tua que disse que tu era meio bicho do mato no passado. Não é tanto, mas não assim... Não é tanto. Mas assim, ó... Mas é um bicho do mato no bom sentido, né? Eu fiquei 10 anos morando em Porto Alegre, né? E foi muito bom, né? Eu aprendi muito e gosto de Porto Alegre até hoje. Sim. Morava ali próximo à usina do gasômetro, né? Então aquela região central, a Rua da Praia. Pulsa, né? No campus da URGS, aquilo ali eu caminhava tudo de a pé, né? Dia e noite, sábado e domingo, conheço cada beco, né, do centro de Porto Alegre. Mas assim, mas voltar para casa é uma outra sensação. Sim. Mas aí que diz, eu sou muito caseiro, sempre fui muito introvertido. Então acho que essa necessidade de voltar para Venâncio Aires foi pela proximidade com o pai, com a mãe, né? Porque até os 18 anos eu nunca tinha saído de casa, né? E morava lá Morava lá no interior, né? Para mim a aventura maior até os 18 anos de idade era vir para a cidade de Venâncio Aires. Deixa eu Isso era uma aventura. Deixa eu trazer uma outra aventura tua aqui. Me disseram que tu passou algum perrengue quando foi fazer o vestibular. Sim. Teve alguma coisa com ônibus, né? No passado, o pessoal que é jovem não vai saber, mas no passado não se escrevia vestibular pela internet, né? Era presencial, né? E aí você ia se inscrever, chegava lá, tinha uma fila, né, de 10 quadras de pessoas para se inscrever. E o vestibular da URGS começava a inscrição e não terminava mais. Isso era meia-noite, tinha gente se inscrevendo e ficava aberto, né? Era outro mundo, né? Só que assim, até às 10 horas tinha ônibus da rodoviária de Porto Alegre. Depois não tinha mais, né? E aí? Aí eu tive que pegar um outro ônibus. Perdeu o ônibus de volta. Pra Venâncio eu perdi, né? E aí... E não fiz a inscrição. Não fez? Tive que ir no outro dia fazer a inscrição. Ainda bem que não era o último dia, porque senão eu tinha ficado até o último. Voltou para Venâncio? Isso. E aí eu fui para Campo Bom, que aí tinha ônibus. Aí eu tenho um tio que mora em Campo Bom. Fui lá e bati na casa do meu tio. Não tinha WhatsApp? Não tinha nada na época. 30 anos atrás ninguém tinha telefone, né? Só o orelhão tinha que ter ficha. Né? E eu tinha que saber o número, não sabia nem o número, né? Bati na casa do meu tio. Que horas? Em Campo Bom. Era umas 11 horas da noite, né? E aí, enquanto isso, o meu pai, né, com os amigos, já tinha ido para Porto Alegre para buscar. Preocupado. Ficaram a noite inteira te buscando, procurando eu em Porto Alegre e eu estava dormindo em Campo Bom. Né? Mas é outra época. Hoje em dia, o celular facilita muito. Mas tu te virou. Não. Tu te virou. Porque assim... Quem me contou essa história, eu pensei que tu ficou vagando por Porto Alegre lá. Tu te virou bem. Não consegui me virar ainda, né? Correu para Campo Bom. Isso que, assim, eu, na verdade, não conhecia quase nada, né? Mas, assim, fui para a rodoviária, peguei um ônibus para Campo Bom, sabia, né, que meu tio morava,
Desembarquei, achei a casa e bati na porta. Levou um susto. E aí voltou no outro dia e conseguiu te escrever. E aí fui me fazer a inscrição. Bacana. Quando tu volta para Venâncio Aires, tu logo assume essa posição de médico comunitário, ou tu fica algum tempo tentando ingressar no serviço público, ou tu já vem com o teu emprego garantido para cá? Na verdade, quando eu decidi voltar, a gente foi procurando oportunidade. Trabalhei alguns meses na região metropolitana, também em Montenegro, Gravataí, mas nas primeiras oportunidades, primeiras semanas ali, recebi um convite, né, de Bom Retiro do Sul, né, e não pensei duas vezes, né, fiz a minha mudança e me mudei para Bom Retiro do Sul, um sábado, um domingo, estou estudando mudança, né. Já casado, não? Já casado. Casou cedo também, né? 28 anos. Não é tão cedo. E nós, na segunda-feira, quando eu ia começar a trabalhar, né, às 7h30 da manhã, chegando na unidade de saúde de Bom Retiro, para trabalhar, eu recebi uma ligação, um convite para trabalhar em Venâncio Aires. Não tinha nem começado em Bom Retiro. Aí... E aí tu pensou muito? Pensei muito. Aí... Quanto? 5 minutos pensou? Não, como eu tinha assim, a questão de 20 horas em Bom Retiro, né? E trabalhava no hospital de Bom Retiro já há uns 2 anos. Então, de plantonista. E acertei que ficaria 20 horas aqui em Venâncio Aires. E continuava em Bom Retiro. Então, eu ia e voltava todo dia. Então, eu morava em Bom Retiro e vinha em Venâncio todo dia trabalhar. Então, atendia aqui de manhã e de tarde em Bom Retiro. Vinha por Mariante ali, pela beira do rio, pela 129. Que tá... Naquela época estava boa a estrada. Tava boa. Mas assim, então eu ia e voltava todo dia a Bom Retiro. Assim eu fiquei por 6 meses. Depois não deu mais. E aí, com 6 meses, eu fiz um concurso, que teve um concurso em Venâncio Aires. E aí eu fiquei em primeiro lugar, né, de 18 candidatos, eu fiquei em primeiro lugar, né, eram 2 vagas, né, e aí eu pude escolher onde trabalhar. Então, quando tinha o concurso com estabilidade, né, aí eu definitivamente vim para Venâncio Aires. E aí cravou e não saiu mais. Né? Aí não saí mais. Aí Tu tens 2 filhos hoje, né? Hoje 2 filhos. Um casal? Um casal. Naquela época tu já tinha filho? Com que idade tu foi pai? Não tinha filho não. Né? A minha filha hoje tem 18 anos, né? E o meu guri mais novo tem 9 anos. Como é que é o nome dele? Ela é a Ana Clara e o menino é Henrique. O Henrique. Vida na política, Jarbas. Tu é do PDT? Teu avô era do PDT? Ele não era filiado, né? Não era filiado, simpatizante. Mas brisolista. Sim, então, brisolista. Então, era mais apaixonado pela pessoa do Brizola do que pela sigla. Quando você decidiu ingressar na política partidária e por que escolheu o PDT? Bom, durante o trabalho aqui em Venâncio Aires, né, a gente vai se aproximando das pessoas, tendo conhecimento, né? E dentro do meu trabalho, desde que eu cheguei e voltei para Venâncio Aires, eu comecei a trabalhar com colegas médicos. Né? E um dos colegas médicos, e que abriu uma oportunidade também para me trabalhar, né, na sua clínica, e trabalhei aí por 15 anos, foi o hoje deputado Ayrton Artos. Ex-prefeito. Ex-prefeito, na época, né, vice-prefeito de Venâncio Aires. Né? E ele... Então nós tínhamos essa proximidade, a gente era colega, inclusive de consultório. Então, a clínica dele, e eu ajudava, trabalhava com ele. Né? Então, essa aproximação sempre teve, mas nunca se falou em política. Não era tua onda? Não estava no meu radar nos primeiros anos. Em 2011, né? Então isso já tinha se passado bastante tempo. Voltei para Venâncio Aires em 2004, né? Em 2011, o então prefeito, aí já era prefeito, o Ayrton, eu acompanhava, mas assim, muito distante. Né? Tu devia ficar com mais trabalho na clínica quando ele era prefeito. Claro, aí praticamente, na verdade, eu era o médico principal da clínica na época. Sim. Porque aí eu praticamente assumi e então a relação era muito próxima. Mas nunca se falava em política, nunca. Né?
Até porque eu não tinha tempo, na verdade. Vocês pensavam diferente politicamente ou não? Era... Não, na verdade, assim, ó, eu sempre eu sou muito intenso. É um defeito que eu tenho. Muito intenso. Muito intenso. Né? Se eu trabalhava 40 horas como concursado, trabalhava na clínica e era plantonista do Hospital São Sebastião. E internista, né? Internava pacientes ainda. Então, praticamente assim, ó, todos os sábados e domingos, né, eu trabalhava direto, feriados. Não tinha nem tempo para pensar em política. Não. A dedicação era mais do que exclusiva, né? Então, inclusive, por muitos anos, né, não praticava futebol, não praticava esporte, era trabalho 24 horas por dia, né? Hoje tem até um time do prefeito ainda. Hoje eu tenho um time do prefeito, hoje. Pega a camiseta ali. Agora, depois de velho, eu comecei a fazer exercício. Nós vamos fazer só um parênteses, vamos lá para o futuro. Agora aliás, eu já comecei, ó. Ó, esse aqui é a camiseta do time do prefeito. Camisa 9. Ele criou o time e já se colocou como titular, né? É óbvio. Camisa 9. Aí aqui tem uma estrela, né? Tem um título já? Não, é a primeira eleição, né? A primeira eleição. Agora é bi. Sim, agora vamos ter que fazer uma nova camiseta. Já estamos providenciando para estrear um novo fardamento. Com 2 estrelas agora, porque o Jarbas é bi. Bi-prefeito, tá aqui, ó. Nós vamos ter que fazer uma nova camiseta agora. Time do prefeito e o Jarbas é o 9, né? Aqui, para essa câmera, então. Então, em 2025, nós vamos lançar uma nova camiseta, com um novo layout e já com 2 estrelas, né? 2 eleições. Tu é titular por mérito ou por livre obrigação do técnico? Não, por mérito. Por mérito. Joga bem, então. E eu sou meio metido a treinador também, então... Tu te escala? Claro, começa por aí, né? E depois eu tiro os outros para mim poder voltar. Tá bom. Eu gosto de jogar em duas vezes. Mas voltando lá para essa tua rotina intensa, né? Como tu tava falando. E aí em 2011, mas aí muitas vezes as pessoas falavam, eu trabalhando assim, as pessoas vinham comentar comigo, assim, as pessoas do meu círculo de trabalho, da comunidade, falavam para mim assim, mas tu tem que ser candidato a vereador, né? Eu disse, tu era muito conhecido, né? Um cara popular, digamos assim. Mas localmente, assim, né? Numa região da cidade, porque na verdade 90% da cidade não me conhecia, né? Então, mas assim, esses comentários as pessoas vinham me perguntar. Eu disse, não, nunca passou na minha cabeça. Até que um dia, né, o então prefeito Ayrton, né, me ligou, né, e pediu assim, tu se filia no PDT? Né? Era ano eleitoral? Pré-eleitoral, né? 2011. E naquele ano ia ter eleição, né? E eu já sabia o que ele queria, né? Já sentiu na hora? Na hora, né? A maldade, entre aspas. E não pensei 2 vezes. Aceitou? Aceitei na hora. Eu já sabia o que ele queria, né? E eu acho que isso já estava meio que amadurecendo internamente. E o que ele queria? Candidato a vereador. A vereador. Que eu fosse. Em 2011. E como é que foi? Fui candidato a vereador. Fiz 2.054 votos, né? O maior número de votos naquela eleição. Tu foste o mais votado? O mais votado. Até hoje eu fui o segundo mais votado da história de Venâncio Aires como vereador. Né? 2.500? 2.054 votos. 2.054 votos. A primeira eleição de caras. Primeira eleição, né? E na minha comunidade, eu digo a minha comunidade, aonde eu atuo, né? Eu fiz 90% dos votos na casa, nas 2 mesas. Tu ficou muito surpreso com isso? Com certeza. Imagina tu como vereador, né? Tu conseguir fazer em 2 mesas, com 600 votos, fazer 90%. É muita coisa. É muita coisa, né? E eu consegui fazer votos, são 180 urnas em Venâncio Aires. Eu só não fiz votos em 3 urnas. Fiz voto por toda a cidade, por todo o interior. E claro que aí muito pelo trabalho, né? Que as pessoas me conheciam, né? O Ayrton te ajudou na campanha também? Ou tu... Não, na época não. Porque tinham outros candidatos do muitos partido. candidatos, né? Então, sim. Foi um trabalho meu mesmo, assim. Mas aí você teve que bater nas portas e deixar de ser introvertido. Naquela época eu não sabia, né? Nem o que era campanha. Né? Eu não fiz campanha. Santinho? Fiz um santinho, mas eu não fiz campanha.
né? Inclusive, assim, aí, porque como a lei me permite, a atividade médica Pode manter ela. pode manter no hospital, no plantão, no consultório, eu mantive trabalhando normal. Sim. Eu fiz muito pouca campanha. Como é que era o teu nome na urna? Era Doutor Jarbas. Doutor Jarbas. Tinha o DR na frente. Tinha um número naquela época. Qual era o teu número? O 12007. 007. 007. Doutor Jarbas 007. Aí o pessoal me perguntava, né? Por quê? Aí depois, incrível, né? Mas depois que eu fui vereador, outros vereadores pegaram o meu número. Pegaram o 007. O 12007. E passaram? E as duas vezes foram os mais votados de Venâncio. Será que foi o número? Tu sabe que tem duas coisas, né? Primeiro, né? O doutor? Eles perguntam, as perguntas é por que 007? O meu registro profissional, né, é 26007. Tem um registro profissional, né, no CREMERS, então eu utilizei o final 007. E quando eu estava montando, eu ficava pensando, né, então vai ser o 12, que é o número do partido, do PDT, e 007. 1 mais 2 é 3, mais 7 é 10. 10 é 1, mais 0 é 1. É sempre o número 1. Isso é numerologia. Tu é supersticioso? Não sou. Mas eu fiz as contas. Sabe que não sou supersticioso. O 7 é o número da sorte dos gremistas também, né? É o número do Renato Gaúcho, né? O maior ídolo. É verdade, a época do Renato, camisa 7. Eu puxei essa bobagem aqui agora para pedir se tu é gremista, colorado, ou se tu vai ser aí politicamente correto e vai dizer que é do Guarani de Venâncio. Não, eu sempre fui gremista, todo mundo sabe, né? Gremista. Mas assim, falando do time do prefeito, né? O time do prefeito, ele tem uma relação muito próxima com o Inter e com o Grêmio. Muito próxima com a dupla Grenal? Por quê? Porque assim, joga muito, que nem o Inter. E perde muito, que nem o Grêmio. Mas na última rodada não foi assim. Mas esse ano tem sido assim. Tá bravo. Tchê, tu foi vereador durante um mandato e depois tu vai buscar a prefeitura? Ou tem algum fato no meio deste processo? Bom, nunca... Porque quando tu assume como vereador, tu já estava pensando em alçar voos maiores, em ser prefeito? Quando o Ayrton fez aquele convite, ele já deixou uma sementinha? Não, nunca. Não? Não passar pela tua cabeça. Foi acontecendo, né? Até porque, como eu falei para você, eu não fiz campanha para vereador, né? Eu, na primeira vez naquela época, hoje não se tem mais, né? Mas naquela época tinha comícios, né? Showmícios, né? O Brizola não veio para cá também? Veio, mas na década de 90 ele veio, né? Mas assim, e eu não sabia pegar o microfone, eu não sabia falar em público, eu não sabia pedir voto, né? E aí pegava o microfone com a extensão, ficava assim com a extensão, não sabia o que fazer. Nervoso? Não sabia o que falar. Era terrível assim. Mas eu vou dizer uma coisa para ti. Primeira sessão na Câmara de Vereadores, eu como vereador, 2012, né? Primeira semana de janeiro de 2012. Eu, pra dormir, quando eu cheguei em casa... Antes ou depois? Depois. A sessão era à noite, segunda-feira da noite, como é até hoje. Eu, pra conseguir dormir, cheguei em casa, tomei 4 omeprazol. Mas por quê, tio? Eu olhei aquilo, isso na primeira sessão, né, de uma nova legislatura. Aqueles vereadores... Experientes, todos com 2, 3, 4... Pensou, esses caras vão me engolir. Mandatos, falavam assim, muito bem, inteligentes, né, brigando, né? Isso na primeira, brigando entre eles e falando coisas. Um doutor introvertido. Eu olhando aquilo, eu vou dizer pra ti, eu cheguei em casa, tomei 4 omeprazol, não conseguia dormir, me deu uma gastrite nervosa. Eu disse, não, isso não é pra mim. Tu pensou em desistir? Não digo desistir. Não desistir, mas te arrependeu por um certo não chega, momento, não é arrependeu, assim. Mas eu me senti, né, nos primeiros meses, né, decepcionado, porque aí tu vai conhecer a política, né? Porque eu não era daquele mundo político, né? Claro que eles saíam daquilo ali, né, daquele embate nas tribunas, aquele teatro todo, e saiu se abraçando e saiu jantando, né?
Então, eu sinceramente, né, eu pensei, não é para mim, assim, não vejo o meu futuro, assim, né? Mas também não via nada diferente. Sim. Depois você acostumou? Não se acostumei, porque eu nunca fui um grande orador, né, na tribuna, nunca fui um grande... Né, o trabalho me consumia muito, sabe, Martim? Então eu não tinha tempo para política, na verdade. Né? Então não era uma prioridade minha naquele momento de vida, eu com filho pequeno, né, não era uma prioridade de vida. Então, na verdade, aquilo ali foi um aprendizado, um baita aprendizado. Tu aceitou o desafio E eu aprendi muito, sabe? E Sim. foi com esses desafios, porque eu era para ser presidente da Câmara de Vereadores. Lá, em 2014, 2015, eu era para ser presidente da Câmara. E eu desisti, eu fui para a tribuna e desisti de ser presidente da Câmara. Isso com todos os votos. Porque eu não concordei com o que o partido, né, indicava para ser a composição da mesa. Eu queria fazer a minha composição da mesa, eu fui contra o meu partido, né, e eu fui para a tribuna e anunciei que eu não ia ser mais pré-candidato à mesa diretora. Isso que já estava acordado anteriormente. No ano Mostra a personalidade. Ali, para mim, ele foi uma virada ali de chave, né, porque ali então, né, eu me dou super bem, né, a gente se dá super bem, mas foi um confronto que eu tive com o prefeito na época, com o Ayrton, que eu não aceitei o que o partido, que o prefeito tentaram impor. Eu não concordei, eu desisti de ser candidato a presidente da Câmara, né, o partido colocou outro candidato, eu votei no candidato do partido, fui fiel, não me rebelei. Sim. Porque todos em Venâncio Aires, então, naquele momento, né, esperavam que eu sairia do partido, que eu iria fazer outro movimento, iria para a oposição. Então, foram em torno aí de uns 6 meses, onde a discussão era essa. Então, ali eu sinto que foi uma virada de chave e eu aprendi muito de política, algumas questões que são fundamentais, que é a ética, a coerência, a transparência, né? A meu posicionamento que eu tive, né, frente àquele fato, ali foi determinante, porque até ali, né, o meu nome nunca era lembrado para nada, né? Era mais um vereador. E dali em diante, né, a história, né, começou a ser contada de uma outra maneira. Ali que começou a história de, quem sabe, ser candidato a prefeito. E aí tu fosse candidato... Não por mim, mas pela população. Em 2016, aí tu foi derrotado pelo Giovanni por 254 votos. 254 votos e um montante aí de... Isso que nós estávamos com o partido sozinho, né, o PDT sozinho, e todos os outros partidos se uniram contra nós. O Giovanni. Aí tu passa ali 4 anos te preparando, curso de oratória, né? Tu incorporou este projeto para vencer a eleição e tu vence com mais de 8.000 votos de vantagem, é isso? 8.000 votos e 400. A partir dessa vitória, isso. Aí sim se consolida então esse novo momento do Jarbas, esse novo Jarbas da Rosa, agora prefeito, né? Com a personalidade que tu conquistou ali neste período da Câmara de Vereadores e tu passa então a assumir a prefeitura. Eu acho que foi um aprendizado maior, a gente aprende muito mais nas derrotas que nas vitórias, né? Eu continuei sendo o mesmo Jarbas, né? Enquanto os demais eles se recolhiam, não saiu, eu continuei fazendo o trabalho, a minha vida, continuei visitando as comunidades, não abandonei, continuou o meu trabalho, ali sim como político, né? Porque aí eu já tinha aprendido bastante, né? Então eu vejo que assim, naquele momento, né, quando foi a eleição de 2020, eu estava muito preparado, né? Eu me preparei, eu foquei. E não era doutor Jarbas, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu parei com a medicina por 60 dias. Lembra que eu falava lá no começo? Tu não parava? Que era só trabalhava. Eu foquei assim,
com a determinação, assim, ó, não, agora a gente vai focar. Então, eu foquei naquilo, né, com determinação, e a gente logrou êxito, né, com a vitória maiúscula, uma das maiores da história de Venâncio, né, justamente pelo conjunto que a gente fez de entender que aquele era o meu momento e que eu tive que abrir mão, né, inclusive da minha vida profissional, porque desde então, desde 2020, eu parei de clinicar, né, de trabalhar como médico. Mas hoje tu atende um pouco no posto de saúde, não tem? Aí foi uma outra história, né? Eu tinha parado, só que aí veio a pandemia em 2021, eu já como prefeito de Venâncio, né? E aí num momento no gabinete, eu sozinho, naquele momento mais drástico ali em 2020, março, 2021, né? Março de 2021, Sim. aonde fechou tudo. Né? Foi porque a pandemia começou em 2020, mas em 2021, né? Sim. A gente é prefeito, mas né, a gente tem desafios grandes. Né? Foi o pior momento da pandemia foi conosco, 3 secas, 3 enchentes históricas. Então eu estava no... É tragicômico. Num momento eu estava no meu gabinete, 4h30 da tarde, e naqueles momentos mais dramáticos, onde a gente trabalhava o dia inteiro, abrindo leito de UTI, abrindo atendimento em unidade, contratando profissional. Bota casaco, tira casaco, e, sabe, vermelho, branco, preto, aquela loucura. Terrível, toda. Assim, terrível, morrendo pessoas, assim, era 4, 5 óbitos por dia em Venâncio Aires, né? E aí um momento, 4h30 da tarde, o que eu posso fazer ainda mais? Porque sabe aquela sensação de impotência, quase. O que nós vamos fazer mais? E aí eu liguei para uma unidade de saúde, que funciona até às 8 horas da noite. Nossa. Eu disse assim, tem gente para atender aí? Tem. Separa uma sala que eu estou chegando aí. E fui lá, sem avisar ninguém. Só avisei a enfermeira, não avisei ninguém mais sabia. Cheguei lá, estava cheio de pacientes, tudo com Covid. Né? A gente tem que se paramentar, né? E todo mundo ficou olhando assim, né? É o prefeito. O que como tá fazendo aí, né? Entrei na sala e comecei a atender. Até hoje atendo uma vez por semana. Que bacana. Até hoje. Porque aí virou agora um... E te faz bem isso, né? Me faz bem. O contato, né? O contato com as pessoas, né? O contato, né, na medicina. Porque a minha essência vem dali. Porque, na verdade, né, a medicina social, ela me trouxe esse conhecimento, né, de conhecer a dificuldade das pessoas. Sim. É tu saber aonde a pessoa mora, com quem ela mora, o que ela trabalha. Antes da doença, é tu conhecer cada pessoa, cada família, saber o CPF, saber o endereço. Então, a medicina social me trouxe isso. Então, não deixa de ser um resgate, uma volta às origens, para não perder a essência. Muito bom. Porque senão o prefeito, um momento, pode perder a essência. É clichê, não é clichê, mas falar da importância da família. Né? A gente sabe que tu passou por algumas dificuldades com a tua esposa, né? A segunda gravidez também. Qual é o tamanho da importância da tua família, não só na tua vida pessoal, mas também no teu sucesso profissional e político? Olha, é o porto seguro que a gente tem, né? Tanto meu pai, a minha mãe, né? A minha esposa, meus filhos. Se eu pudesse, eu ficaria muito mais em casa, né? E ficar em casa sem fazer nada. Me perguntam, o que tu gosta de fazer? Não fazer nada, né? Ficar em casa. Porque tu já é intenso lá fora, né? Então é um momento de introversão, ficar quieto, né? Muito pensativo. Então a família é importante, né? A gente teve grandes problemas, né? Minha esposa teve câncer, né? Fez 4 cirurgias. E tem uma história que ela não conseguia engravidar antes do câncer e depois que ela consegue a cura do câncer, parece que vem um segundo milagre aí também. Na verdade, aconteceu assim, né? Naquela época, isso há 15 anos atrás, né? A gente fez, para fazer o tratamento, então fez uma conservação de óvulos,
fez todo um trabalho preventivo, porque as quimioterapias, né, elas prejudicam. Então, a gente tentou fazer depois, né, esse tratamento para ela engravidar após a cura do câncer, né? E a gente fez aí alguns tratamentos, né, por 2 anos. E aí teve um momento que, né, o especialista disse que não tinha mais o que fazer, porque os óvulos não tinham mais condições, né, porque eles estavam muito prejudicados. O especialista errou, pelo jeito, né? 60 dias depois ela estava grávida. É. Aí entra 2 coisas, assim, a parte psicológica, né, que isso é a pressão psicológica, isso influi muito, né? E o segundo, eu disse para ela assim, né, olha, se Deus não quer que a gente tenha um segundo filho, tá tudo certo. É porque a nossa primeira filha tem saúde, tem tudo, está curada, então porque não... É isso aí, né? A gente tem que acreditar nos desígnios de Deus, aquilo que Deus quer para nós. Então, né, e ele mostrou que ele queria que a gente tivesse mais um filho, né? Então, hoje tem o Henrique aí, com 9 anos. Para finalizar, então, que a nossa produtora já está com o cartaz dos minutos. Tempo está curto? Um quiz final, um filme. Pode ser lá, né, das antigas, ou pode ser o último que tu viu e tu gostou. Eu não vejo muito filme ultimamente, né? Um filme que te marcou. Eu acho que Armagedon. Boa. Um livro. A Maquiavel. Uma comida, um prato. Um churrasco. Churrasco. Um hobby. Futebol. Titular. Time do prefeito. Preferência. Sabe contar piada?